Primeiro capítulo. Botafogo 2-1 na TV da mercearia. Eu sou cliente daqui, diz o velho corpulento com a camisa enfeitada de pequenos pontos de suor, como a explosão de fogos de artifício, fumando debe com a elegância dos bicheiros. Tem que apagar o cigarro, seu Carlos. Joga na tralha de pisos de cerâmica empilhados sem forma ao lado da porta de metal da mercearia. Todo aquele mosaico colorido com o cinza do concreto da calçada e os raminhos de erva daninha, adornando os entulhos da flora urbana, estava ali há 2 anos, desde a última reforma do vizinho que se mudou, sabe-se lá para onde, depois de juntar os cacos de algum cemitério de azulejo para colar na casa, juntar os CDs descartados, os lixos, as estátuas quebradas das virgens, panfletos do comércio. Aliás, aquele vizinho, vou te contar. Era Manuel, não era? Dizem que pegou o trem de doido. Foi assoviando até Barbacena. Que delícia! Mas ninguém quis juntar isso daí, não? Da frente da mercearia? Coisa mais feia, deve juntar ratazana, aranha cabeluda. Nada? Meu irmão menorzinho caça qualquer rato que ele veja com arco e flecha. Fica louco. O menino é meio bicho de matagal, se esconde até em terreno baldio, rasteja atrás de cobra cega. Tá. Me vê um isqueiro do amarelo e uma Coca-Cola. Pendura, viu? Acendeu outro cigarro, o incendiário da Rua das Carolas. Todo mundo sabe que era ele atrás das bananeiras, jogando gasolina nas roupas do varal da Rita, sequestrando gatos de rua para fazer fogueira e ficar de olho vidrado, ou atrás do galpão com as caixas vazias das mercadorias do turco. Dizem que hoje está melhor, que vai na igreja e fica olhando as velas acesas, rezando alto, quando não está no boteco. Contou os chicletes na baleira. Tem os ácidos e coloridos, os que liberam gosma de tutti-frutti, bom para ficar chupando, sensação de 3 segundos. Os mais durinhos, que são só a goma mesmo, rosa, embalados com figurinhas. Contou as balas de iogurte e as de chocolate. Tem as de canela e as de menta, preferida dos bêbados, velhacos e cafetões. Tem as pastilhas que parecem remédio, das crianças sem imaginação, que as levam como drops da tristeza numa segunda-feira. Ninguém quer. Só os de gosto muito perverso. Ajeitou as maçãs na fruteira e penteou as alfaces. Virou os mamões bicados pelos passarinhos. Esses mamões são clandestinos do quintal do falecido Almeida, por isso vêm com intervenções da natureza, mas são orgânicos. Passou um pano sem vergonha nos vidros dos freezers do açougue, que sempre parecem geladeiras do IML. As bacias brancas de carne, congelados, também parecem aquelas em que se guarda os pertences do morto. Botafogo ainda ganhando. Deve estar um calor de desmaiar no rio. Olhou para a pequena parte do mercadinho que simulava uma lanchonete. Limpou os farelos de pão que o funcionário da manhã deixou na única mesinha ao lado do balcão, de toalha vermelha e um raminho de flor metido numa garrafa de Fanta vazia. As geladeiras cheias das latas mais coloridas e das garrafas de vidro com xarope de glicose, amarelo, laranja, guaraná. Afastou as moscas das embalagens de pão caseiro. As lâmpadas brancas de gás piscaram, acesas mesmo de tarde, dependuradas em artifícios de metal, seguradas por correias recém-pintadas de spray metalizado. Mas a gordura gruda no metal, gruda no teto também, nas lâmpadas, igual do IML, pensou. Nunca parei no IML, graças a Deus, garanto, pensou de soslaio. Desligou a TV, a mercearia vazia, abriu um picolé de framboesa, R$2. Se ninguém ver, eu também não vou pagar. Calor imundo. E pensou naqueles destrambelhados cafonas ricaços do supermercado Joia, andando de terno e relógio de ouro por aí, vendendo presunto igual a ele, só que viajando para Miami e Ibiza no verão de lá, quando as frutas daqui estão apodrecendo nas cestas e nos depósitos, bebendo uísque americano em alguma cobertura perto do mar todo dia às 7 da noite. No Hotel Buena Onda é que não é. Aquele que tem um jardim de flores caiadas, vermelhas e amarelas, que a Zafira tanto se encanta nos passeios fugidos do hospício na velhice. Mas que tem um bar que vende mezcal, um quadro na parede escrito Ciudad del México, o dono é de lá, e onde todo mundo gosta de beber em pé ouvindo bolero, na segunda-feira mesmo, comendo huevos rancheiros e tomando garrafinhas de habanero. Entrou lá uma vez, um luxo para nós, uma espelunca para eles, do supermercado Joia. Eles gostam de boate, parador, beber matines sem azeitonas, olhar os rouxinóis e águias carecas ao invés dos sabiás e urubus, otários.
Deu uma lambida no picolé fosforescente e abriu a boca, numa súbita lembrança para dar uma risada meio gritada, de corpo mole, segurando as duas mãos na esteira de alumínio do caixa e apoiando a cabeça nela. Outra risada gritada, quase com falta de ar, os olhos meio saltados de alegria. Lembrou com orgulho e satisfação. Semana passada, a pobre Carlinha, estragada de drogas, defecou no corredor 17 do supermercado Joia. Os sócios passavam bem na hora, as câmeras pegaram e deu no jornal. Pobre Carlinha, passada a moleza e terminado o picolé, entrou um outro cliente arrastando os pés. O sininho da porta tocou, ele girou na cadeira, agarrou os cabelos negros, bem jovem ainda, vê? Olhou de lado e ligou a TV. 7 dardos de prosa. Na verdade, as sombras só sobram nas sobras do sol, nas dobras do parapeito do edifício preto. Mas, se as sombras são sobrinhas de uma tarde que se finda, é porque é cedo ainda para só sobrar o que resta da vida, ser vivida. As 7 asas chamavam a atenção. De cores reluzentes, cegavam quem ousasse fitá-las num só olho. A tarde caía, como todas as manhãs e noites dos repetidos dias. Não fosse esse acontecimento, a cidade que murmurava apenas o barulho das máquinas de 4 rodas, viveria o tédio costumeiro. Desde a chegada da lua, os habitantes desconfiavam que algo diferente estava para acontecer. Nada, porém, comparável com o ocorrido. O ato aconteceu às 8h30. Para ser mais preciso, às 8h30 e 13 segundos. Não, isto não é excesso de detalhe. No final, você perceberá, ou talvez até no meio, que isto tem razão de ser. Confesso que não é nenhum truque literário do tipo que tenta amarrar o leitor. Os 13 segundos é o definidor da situação, por isso não pode sair de cena, ou melhor, do texto. É claro que isto foi um pretexto para te manter atento ao texto. Elas conversavam na sala, enquanto eu tentava me concentrar. É sempre assim. Ler parece coisa de desocupado. Não entendem que exige concentração e uma certa dose de energia, mesmo nas leituras ditas fáceis. Estava quase na metade do parágrafo. Uma delas me chamou. Pediu que desligasse a água no fogão. A cena das bolhas borbulhantes me chamou a atenção. Nunca havia pensado nisto e muito menos parado para observar esses líquidos cristais. Esteticamente falando, foi uma das coisas mais bonitas que meus olhos já presenciaram. Discorria assim o autor do referido livro. De tanto falar de coisas que não se cala, criou calo na fala. Fala são falares de falsos olhares e de não enxergares. Quem fala mais pode ser o que cala a palavra. Silêncio. Não é de hoje que se diz uma vida por um triz. De tanto falar o que não se fala, quiseram calar a sua fala. Ai de quem se cala. Desço a ladeira como todos os dias, mas percebo algo diferente. À frente, na janela, não está Carminha. Ah, a deliciosa Carminha, com suas coxas roliças e suas colchas lisas, desvendando meus segredos. De tantas noites, ontem, em claro, não via o tempo passear. O tiro foi certeiro, me disse o menino. Morreu de traição. Pasta de dente escorrendo na cama, paletó dobrado no sofá, meias pelo quarto, chinelos em polvorosa e um dia inteiro para ser preenchido. O homem, cheio de vazios no apê de cobertura, estava descoberto de alegria. Num gesto moderno, se suicida com a gravata do terno. Jardim Brasil. Viela na Benfica.
Morávamos num 2 cômodos, quarto e cozinha. A entrada era pela cozinha, onde também ficava o banheiro. Entre os 2 cômodos não havia porta. De madrugada, acima da pia, um pouco da obscena iluminação amarelada da viela atravessava o vitrô. Podia levantar e caminhar de boa até o banheiro, sem acender a luz, ou visitar a geladeira. Eu já era grandinho, dividia o quarto com a minha mãe. Não grande o bastante para entender exatamente o que seria sexo. Sob o biombo vazado, separando as duas camas, toalhas tentavam me impedir de ver detalhes. Impossível mesmo era não ouvir aqueles sons. Mano, eu odiava, tá ligado? Devia ter uns 7, 8 anos. Acordava com o barulho da cama ao lado. Ainda nem sabia bater punheta, mas o instinto me deixava de pirroladura e muita raiva. Nunca gostei de nenhum homem que a mãe recebia em casa. Quando perguntava, ela dizia que era seu namorado. Quase todas as noites aparecia um namorado novo. Dona Lourdes discretamente trazia, dizia se estava pago e sumia. Se fosse cedo eu podia ir para a viela. De lá, dava um perdido. Colava na esquina com os manos mais velhos, ouvia as resenhas. Por aí fiz meus primeiros corres. A noite sempre me excitou. Só voltava de madrugada, sem a visita em casa. Mas às vezes rolava a pernoite, o cara dormia. Seria ótimo se realmente dormissem. No meio do sono eu acordava, tossia para me perceberem, contava pro teto em voz alta que estava morrendo de dor de cabeça, levantava, ia tomar água. Por um momento, 2 paravam. Os malditos sons, no entanto, logo retornavam e mais ritmados. Além dos gemidos, me irritava a conversa mole, o barulho de beijos, as risadas, aquele fedor de cerveja que tomava o quarto, a fumaça do cigarro. Queria ir pra rua, tio, e nunca mais voltar. Aí, se liga, inventei uma parada. Pra compensar, entreteiramente. Indo na manhã, enquanto o mané se divertia, dava uma geral na calça do cara. O Didi que encontrasse, mano, catava. Nem moeda perdoava. Na manhã seguinte, o trouxa ia embora sem perceber. A primeira vez que a mãe me viu com aquele monte de dinheiro, levei o mau expor. Nunca mais, menino, faça isso. Se fizer, vai apanhar, entendeu? Daí ela pegou a grana e saiu. Pensei ter ido devolver. Voltou com sacolas cheias de bolacha, refri, mistura, sem esquecer, claro, do mais gostoso, iogurte. E de vários sabores. Nas outras vezes ela não deixou de reclamar. Já falei, Yak, para não fazer isso, filho. E sempre ficava com tudo. Passava no mercado, mas um dia a truta casa caiu. Teve um cara que antes de sair checou a carteira. Eram umas 6 horas da manhã, eu tinha pegado seu salário, hora de levantar e ir pro trabalho, o homem enlouqueceu, se liga, acordei com os palavrões. Ele segurava a mãe pelo pescoço, deu um tapão no rosto dela. Cadê o dinheiro que estava aqui? Seu nariz começou a sangrar e ele não largava, mano. Devolva logo. Outro tapa. Hoje vence o meu aluguel, sua ladra. Ela implorou para ele parar. Eu também, o sangue descia pelo queixo, a camisola. O sangue descia pelo queixo, a camisola já toda manchada, chorei alto. Desgraçado, parecia endemoniado. Não paguei o acertado, hein? Nem o vizinho veio ajudar. Precisava fazer algo. Estou avisando, Índia, se não me devolver, ninguém mais vai pagar por uma chupeta dessa sua boca gostosa. Não vai sobrar um dente. Deixando cair algumas moedas. Está aqui. Entreguei o dinheiro. O animal conferiu nota por nota, os centavos. Exigiu de volta o que pagou. Ainda quis tomar café. Sentou à mesa sem ser convidado e jogou toda a culpa em mim. Aí, então esse pivete na Febem. Veio para cima, levantando a mão, ameaçou me dar um tapa. Nem me movi. Ameaçou novamente. Depois sorriu, exibindo os dentões amarelos. Então, ladrãozinho, pensou que eu fosse um otário, moleque? Olhei pro fogão. A água começava a ferver na chaleira. Na sua escola, pirralho, não sou professor, sou diretor, tá ligado? Se esse sujeito tocar em mim. Olha só o pivete, cabelo loirinho. Quem é o pai desse moleque, Índia? O homem levantou e, encostando por trás, tentou beijar o pescoço da mãe. Água borbulhando. Ela se encolheu, tentou fugir. Venha cá, linda. Calma aí. Dá pra rolar uma rapidinha. Posso chegar na firma atrasado. Aí, truta, não precisei fazer nada. Ela mandou ele se foder, pegou uma faca, a maior que encontrou, e foi pra cima. Vaza daqui! O cara se assustou, saiu andando de costas. Calma, Índia. Cadê o café? E quase cai após tropeçar no meu skate. Vai tomar café na puta que te pariu. Vai, vaza. Ao menos esse nunca mais voltou. O leite também fervia. Eu tive certeza, mano, hoje vou apanhar.
Era cedo para fugir para o colégio, fui arrumar a mochila. Eximi do caderno e mostrei a lição de casa. Mãe, olha só, fiz tudo. Com o nariz sujo de sangue e os lábios estourados, ela perguntou se eu queria café ou chocolate. O pão dormido esquentou na chapa. Senti falta do iogurte. Ainda tinha um na geladeira. Eu lembrei. Mas achei melhor nem comentar. Rio da Prata. De dentro do barco o chão é móvel, o dia é fluido, a vida é líquida. O mar doce ou quase doce, como a vida feita de paisagem e passagem. O dia vai chuvoso, água de cima e água de baixo. Corpo acima, alma que passo. Me faço rio, me farei água, serei cinzas e não azul. E os cinzas eternos, com rugas e plumas, como eu mesma, fluida e imensa, enrugada e salgada. Corpo imenso de lado a lado, braços abertos, pernas fortes e vigorosas. Abro os braços para o rio e o rio me abraça como sempre o fez. E cada vez mais e mais me possui. Toda vez que o vejo, me deixo morrer de saudades eternas e cores e cheiros. Farol do Rio da Prata. Chuva e chuva, água e água, sede de solidão. Farol centrado no nada do rio, como alma perdida postada em pedra, que nunca verá a margem. Que não sabe senão rio, senão chuva, senão solidão. Luz única na desolação. Chegando, a outra margem já está posta às margens de um país continente sem margens. Água que habita a margem, que desabita o rio. Rio e paisagem, barco, passagem. Vento e pilhagem, onda, paragens. Nuvens chuvosas, pássaros miragens. Renascimento, brotagem. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Passarinho caiu do ninho, caiu na terra do homem. Olhos fechados não entendeu que ainda não sabia voar. Avise a quem puder que esse filho desconhece os perigos dos predadores que estão a observar. O homem se comoveu, passarinho tentou salvar, recolocou no seu ninho, lá onde deveria ficar, mesmo sem entender por que é que o bicho homem, passarinho salvou e cuidou, ele aprendeu a voar. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Que as águas do Rio Doce levem a nossa ambição. Que os nossos rios levem o sangue, o ódio. Que ensinem a humanidade a desaguar no amar. 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 Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem,
se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio, cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Poeira vermelha. Aquele torraço na praia. Perguntei se te lembravas porque ele ainda arde em mim e não se trata de uma metáfora sobre prazer. Uso episódios de tempo climático como estratégia de repescagem da linguagem e da calma na memória, ou da memória e da calma na linguagem. Não é tão simples retomar contigo um bom tom de fala, porque 15 anos não são 15 dias. Ainda assim perguntei, e tu achando que torraço era algo de comer. Como alguém esquece uma queimadura daquelas? 15 anos não são 15 séculos. Só não sei se protetor solar era um item caríssimo ou se nós é que éramos inatingíveis, pelo menos até sentir na pele que o tempo nublado pode queimar ainda mais, quando engendra em nós uma verdadeira armadilha para pegar tolos. E depois, tens poucos registros de imagem, tu me diz, mas que principalmente eu era para ti como uma bateria ambulante. E essa declaração me desconcerta até mais que o teu ressurgimento. Releio não para acreditar que eu fosse assim, mas que eu não fazia ideia que por dentro as outras pessoas pudessem ser diferentes. Tento te soprar bem devagar as palavras, para não engasgar diante de nenhum precipício. Por 1 década e meia te escondi num não lugar, de morto-vivo, de vivo-morto. Então calculo um tempo entre as frases para não comunicar, em poucos segundos, uma pilha imensa de imagens, talvez até meio tortas. Lembro muito, falo pouco. Santa Teresa, não, Teresópolis, tinha um museu da cachaça no meio do caminho, lembra? Ancorado numa estrada de terra vermelha na tarde de um outro domingo. Um trauma bom, tu arrisca dizer, lembrando que só estivemos lá por um erro na rota. Não se via ninguém no caminho perdido de pura poeira vermelha. Debochamos tanto da infinidade de placas indicando orgulhosamente um tal museu da cachaça, num caminho sem mais ninguém. E foi só de piada? Não, foi quase por pena. Igual quando a piada perde a graça? Foi quase por pena que paramos o carro diante do museu vazio. Vazio como gente perdida no meio do engano. Nem moscas havia, só nós. E o porteiro. R$2 cada. Obviamente eu quis assinar meu nome no livro de visitantes. E ali a farta prova da maior surpresa. Dezenas de assinaturas de outras almas das mais diversas procedências do Brasil. Isso que só contabilizei as do dia e que o horário de visitação ainda nem tinha acabado. E ainda o museu era interessantíssimo. E era um domingo, como hoje. Hoje, quando entrei cedo na perfumaria atrás de uma outra coisa, um presente, enquanto minhas mãos esfregavam automáticas o álcool gel, por pouco acaso vi desde a chegada o vidro de Connection reluzindo ali na vitrine. E pedi-o do mostruário para sentir o cheiro, como se não o conhecesse. No entanto, meu olfato me desembarcou em 20 anos antes do presente, na cena exata em que, perto demais para não sentir, elogiei teu perfume, e tu, eufórico com o elogio, me contou, vitimado, que outra pessoa havia desgostado dele na tua pele. E pior, havia te declarado isso, assim, na lata, usando esse jeito que também tu te orgulhas de usar como pessoa sincera, com uma honra de quem não usa meias palavras, penso agora, em casa, com a amostra do perfume ainda exalando, enquanto lembro de ti, dia desses, me entregando, bem camuflado nas entrelinhas, mas eu percebi a missão de medir bem a conexão possível entre dito, bendito e maldito, em palavras usáveis com quem sinceramente é capaz de ressurgir no Messenger dizendo "Oi, tudo bem? Lembra de mim?" Porque não é tão simples filtrar os sentidos e criar um fluxo novo, porque a bem da verdade ninguém esquece um torraço daqueles assim impunemente. Ninguém fala tudo na lata de todo mundo e sai dançando na leveza vida afora, sem poder escutar o cheiro e a cor de algumas respostas. E deu azar que uma pandemia no meio do caminho ainda pode apurar as percepções de algumas pessoas, que, para completar a desgraça,
tem memória de elefante, palavras tuas, repetidas talvez entre acusação e elogio. Apesar de que, realmente, 15 ou 20 anos não são 15 ou 20 minutos. E um distanciamento social levado a sério por meses infinitos pode botar as pessoas reais, imorríveis, como nós, no limite da sanidade. Tu me diz, na lata. E eu concordo, sem ressalvas. O rosto do meu irmão. Quando nosso pai chegava bêbado, meu irmão me pegava pelo braço e levava pra rua, pra gente empinar pipa. De vez em quando, algum moleque maior queria tomar nossa linha e ele defendia, dando umas latadas. Com a pipa no alto, a gente esquecia dos problemas. Podíamos passar horas olhando o céu, torcendo para que quando chegássemos o pai tivesse dormido. Hoje pedi à minha mulher que saísse com as crianças e chamei meu irmão aqui. Ele ficou feliz. Chegou com seus 3 cachorros. Tive de deixar os bichos entrarem também. O pescoço dele estava preto, como se sujo de graxa. Meu irmão fedia. Há mais de 6 meses, ele mora sob a marquise do supermercado que fechou. Acho que durante todo esse tempo nunca tomou um banho. Dei café e pão. Como é? Bora empinar? Eu tinha combinado de a gente empinar pipa no Parque do Carmo. Só preciso chegar no banheiro. Foi nessa hora que dei o sinal para os caras da clínica. Eles pegaram meu irmão à força, quando ele abriu a porta. Na confusão, os cachorros morderam um dos rapazes e as pipas foram pisoteadas, ficando rasgada ali no chão. Antes de entrar na ambulância, meu irmão me olhou de um jeito estranho e com aquela expressão perguntou, por quê? Sei que essa é a única forma de ele continuar vivo. Eu deveria estar feliz, cultivando a esperança e tudo mais. Só que quando lembro do rosto do meu irmão, tudo que brota no meu coração é um sentimento de Judas. Parábolas. No dia em que pulamos na piscina de mãos dadas, você usava um maiô verde. Deve ter sido ali, no meio daquele salto, no caminho entre o ar e a água, que eu entendi. Nasci para amar as mulheres. Porque eu amo a forma como a gente se dá as mãos por qualquer motivo. E amo o seu maiô verde e o seu riso despreocupado de quem não tranca a respiração nessas horas. Nem nessas horas. Sabe, eu já vi você vestindo todas as cores, então é possível que o seu maiô não fosse verde. É possível que a gente invente as cores da nossa memória. Talvez fosse um maiô lilás. A gente faria muitas bolhas embaixo da água, pensei, naquele momento. Mesmo com nossos corpinhos miúdos de criança, os nossos saltos faziam festa na água. Eu tranquei a respiração, confesso. Talvez tenha fechado os olhos. Talvez por isso não possa afirmar que o seu maiô era verde ou lilás. Nunca tinham dito a você que havia uma cor melhor do que a outra, ou mais adequada. Nunca disseram que você devia fazer balé ou que não devia beijar meninas. Nunca te deram de presente uma mini cozinha ou um vestido de princesa da Disney. Então, sei lá, talvez o seu maiô fosse alaranjado. O meu maiô era rosa e eu sabia muito bem que não devia beijar meninas. Eu fazia balé e fritava ovos de plástico na minha mini cozinha. É que os meus pais se orgulhavam dessas coisas e eu queria que eles fossem felizes. Eu queria mais do que tudo que eles fossem felizes e eu rezava por isso todas as noites, do jeito que eles me ensinaram. Era o ano de 2019 e eles ainda me deixavam dormir vestida de princesa da Disney e dar as mãos para as amiguinhas da escola. Eu sinto falta deles, você sabe. Mas o fato é que eu descobri, no meio daquele salto, que eu nunca largaria sua mão. Eu sabia que a gente ia crescer e se casar e ter filhos numa banheira, porque era sua cara ter filhos numa banheira, e eles fariam muitas bolhas ao nascer. Eu sabia que a gente ia saltar de novo, e você sempre estaria lá para tirar o cabelo da minha cara quando a gente emergisse da água. Você tinha verdadeira fascinação pelas bolhas, assoprava canudos como ninguém. Eu sabia que a gente ficaria velhas e assistiria a TV no mudo, como todos os casais velhos, e que aquele barulho de bolhas no copo de leite seria a nossa companhia. Devo dizer que isso não aconteceu, porque nós ficamos velhas e não assistimos TV. Talvez você tenha perdido o seu canudo preferido, não sei. Mas eu sabia que aquele não seria um salto qualquer, numa piscina qualquer. Aquele salto, em forma de parábola, que era uma forma que a minha irmã já tinha aprendido na escola e que ela desenhava com canetas coloridas no caderno de espiral dela e que eu achava que pareciam arco-íris. Aquele salto era o salto das nossas vidas, como se a gente estivesse prestes a nascer numa banheira gigante e gelada. Eu nasceria de maiô rosa e tudo bem. Você nasceria de maiô vermelho.
ou roxo, ou branco. E depois que a gente nascesse, você tiraria os meus cabelos da cara. Não era uma época boa para se nascer, é verdade. Pessoas como a gente eram humilhadas e agredidas, quando não assassinadas. Mas a gente queria nascer. A gente queria nascer com muitas e muitas bolhas explodindo na água, em festa. A gente queria nascer no meio de um estrondoso viva. Sim, a gente queria exatamente isso, nascer e permanecer viva. Eu sabia que a gente conseguiria. Sabia que a gente ficaria velha e que teríamos a nossa casa, mesmo sem TV ou canudo. Teríamos o nosso álbum de fotografias, os nossos amigos, as nossas roupas de todas as cores, a nossa família, as nossas piadas internas e até as nossas brigas. Leríamos juntas a obra completa de Hilda Hilst, porque daria tempo. Teríamos tempo. A gente plantaria manjericão e jogaria na Mega Sena, como todo mundo. Correríamos no calçadão aos domingos e esqueceríamos o nome do filme a que assistimos, como todo mundo. Prepararíamos um sanduíche para os nossos filhos levarem no dia do vestibular, como todo mundo. Teríamos um ataque de riso antes de dormir, no escuro, como todo mundo. Eu sabia de tudo isso só de olhar para o seu maiô amarelo, naquele dia em que saltamos na piscina de mãos dadas. Eu sabia, porque naquele dia, no caminho entre o ar e a água, antes das bolhas e de todo o resto, naquele dia nós fomos arco-íris. O assombro em 130 dias. Aqui na quebrada, não lembramos mais quando tudo isso aconteceu. A novidade era o comércio fechado, ruas vazias, silêncio no ar. De repente, bares e comércios abertos, muita gente circulando, jogo na várzea e pipa no céu. Cartazes indicavam o valor das máscaras à venda. Dupla, branca, camuflada e as mais novas com marcas da moda. Times, sorrisos e logotipos de bandas impressos na máscara. Agora, o novo cartaz aqui da perifa diz: fechado por luto. Sob e sobre o manto do Covid-19. Sobrevivemos ao musical Anos 80. O ano é de 90. A revolução da tecnologia toma conta. Pacotes super rápidos da internet são comercializados em CDs de instalação. Descagem via modem, aquele chiado era inesquecível. Celulares da cor cinza pareciam nas mãos dos indivíduos como grandes tijolos, conhecidos também como flip-top. Nesse mesmo ano, estava em órbita o telescópio Hubble, do HIV na pauta, e a Guerra do Golfo também. A Era da Informação foi um período frenético. Bibliotecas, jornais, periódicos, tudo consumido rapidamente. Na internet, o Linux e a ferramenta de busca Yahoo reinavam. O ano agora é 2020. Internet, Facebook, YouTube, Instagram, lives e Google. Tudo uma tremenda chatice. Coronavírus, isolamento social, depressão, quarentena, milhares de mortos em todo o mundo, crescimento da direita, terraplanistas, negacionistas. Sem a rede hoje, seria muito mais difícil sobreviver. Como seria a pandemia na década de 80 ou 90? Mariane Fetifu da Silva era paulista, nascida e criada na periferia de São Paulo. Foi formada em família conservadora, primeiro católica, espírita, mística e finalmente evangélica fervorosa. Na escola sofria bullying. Sempre criou sua própria moda. Vestidos e cabelos longos o tempo todo. Não gostava de esportes coletivos. Não tinha um grupo de trabalho de classe, mas gostava muito de cozinhar. Tinha um arquivo com mais de 87 receitas herdadas de sua família. Em 2020, a pandemia do Covid cobriu o mundo. Mariane Fetifu orava muito, dia e noite, pelo fim do mal ou o mal maior. Pregava com fervor aos amigos e amigas das redes, que ninguém poderia sair às ruas nesse período, pois nenhuma pessoa estava autorizada ou era puro o suficiente para presenciar a ação da mão pesada do Senhor. Ruas e pessoas desertas. Passados 130 dias de confinamento, quarentena, internet
receitas, solidão. Mariane, tomada pelo desejo, resolveu sair, só um pouquinho, para dar uma espiadinha rápida ali na vizinhança. Manhã fria, invernal. Ela observou ao redor passos curtos, cansados, tonteira, tosse seca e falta de ar. Caiu roxa, falecendo no local, a 4 metros do portão de casa. Ficou ali estendida por 19 horas e 24 minutos, até a perícia chegar. A rua estava deserta, vazia, e, infelizmente, ninguém orou ou velou por ela. Quando a perita chegou, disse, tal qual o evento bíblico Sodoma e Gomorra relatava, se você olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Um forte abraço. Thelma. Do chão recolheu a camisa e cobriu-se. Foi à janela. De leve afastou a cortina e percebeu que amanhecia. O céu continuava cinza e anunciava mais um dia de frio. A grama permanecia branca, como o vale mais ao fundo. Soltou a cortina e o linho marrom voltou a cobrir a vidraça. E o quarto escureceu. Pegou as outras peças espalhadas pelo chão e as colocou sobre a poltrona. Acendeu a pequena luminária fixada sobre a penteadeira e sentou-se na banqueta de veludo em frente ao espelho. Ajeitou o cabelo e constatou. Nada mudara. O que fizera ali não passava de um desejo impulsivo e desregrado como tantos num passado recente. Levantou-se, pegou a bolsa, retirou da carteira o dinheiro e o colocou ao lado do jovem, que dormia. Em silêncio, fechou o zíper da saia, deslizou a mão sobre a meia para ajustá-la ao corpo, vestiu o casaco, as botas, colocou a manta, os óculos e saiu. Canção na chuva. Cheguei cedo. Cheguei tão cedo que não encontrei a porta aberta. E lá fora havia vento, e lá fora havia chuva, e havia o raio e o trovão. Sem saber por que bati, confuso e apressado, com uma ideia em minha mente, e um pensamento de entrar, e a chuva no meu futuro, e um espinho no passado. Por que eu bati, afinal, se era impróprio, se era cedo, se abrisse a porta àquela hora, se ouvir alguém chamado, não cabia, pertencia a uma instância de segredo. Tendo vindo de tão longe, fui bater, como devia. Lá fora o vento raivava, a chuva afogava os ares, e o trovão por toda parte, e o relâmpago era um dia. Porém era muito cedo, e a porta estava fechada. Era tempo de demora, de ainda, de por enquanto, de ninguém ouvir bater, de esperar ali na entrada. E ninguém abriu a porta, e ninguém ouviu bater, e nenhum estava dentro. De fato, nenhum surgia, ou se estava, eu nunca soube, ou se ouviu, não sei dizer. Cheguei de longe, cansado, com o pensamento de entrar, que eu não entendia bem, como quem cumpre um mandado, como quem traz uma carta que devem tanto entregar. Mas sem nunca entender nada do que nela estava escrito, em que língua estava escrita, e que mensagem continha do nome que não se lia, no apagado sobrescrito. E não havia mensagem, e a tal carta era sonhada, o bater era por erro, e eu lá tinha ido por erro, e tendo chegado cedo, batia por erro e nada. E tendo chegado cedo, e tendo encontrado a porta fechada, a que eu só batia, porque ela tinha chegado, porque ela estava a bater, pensei comigo, que importa? E bati com mais vigor, porque para isso tinha ido, para bater essa porta, para estar ali parado, sob a chuva, sob o vento, entre o relâmpago e o ruído, com uma ideia em minha mente, com um pensamento de entrar, e batia, estando fora, tendo chegado assim cedo, tendo vindo assim de longe, para bater e esperar. Cheguei cedo, muito cedo, cheguei tão cedo que não encontrei a porta aberta, e lá fora era o chuvisco, e lá fora o vento uivava, e havia o raio e o trovão. Este poema pertence ao livro O Esquecimento Necessário.
Não. Dedão. Dedão. Kita maldita.